Na noite desta quarta-feira, moradores de Pinheiros, bairro da Zona Oeste de São Paulo, vão realizar um ato pelos 5 anos da morte de Ricardo Silva Nascimento. Conhecido como carroceiro de Pinheiros, Ricardo vivia em situação de rua na região e foi morto no dia 12 de julho de 2017, com 2 tiros no peito disparados por um policial militar. Até hoje, o agente ainda não foi julgado. A reportagem é de Júlia Pereira. Nesta terça-feira, completam-se 5 anos da morte de Ricardo Silva Nascimento, conhecido como o Carroceiro de Pinheiros. Foi no início da noite de 12 de julho de 2017 que o policial militar José Marques Madalhano disparou 2 tiros no peito de Ricardo. O assassinato aconteceu em frente a um supermercado, localizado entre as ruas Mourato Coelho e a Navarro de Andrade, no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. De acordo com a PM, Ricardo usava um pedaço de madeira para intimidar os agentes, mas moradores da região que viram a cena dizem que não houve ameaça. Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos, vivia em situação de rua na região. Era um velho conhecido dos moradores, que também o chamavam de o Carroceiro de Pinheiros, pelos serviços de transporte que prestava à comunidade com a sua carroça. Mônica Soltelo, jornalista que integra o grupo de moradores que acompanham o caso, não chegou a conhecer Ricardo pessoalmente, mas lembra de relatos de outros residentes que conviviam com o carroceiro e que se chocaram com o assassinato dele. Então, como diz uma moradora dali, e não só moradora, é uma participante aqui do nosso grupo, ela diz: o Ricardo era meu vizinho aqui do pedaço. Ele não morava no prédio, mas ele era morador de rua daqui do pedaço, que a gente encontrava absolutamente todos os dias. E dava bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? Então, isso chocou toda a comunidade, o assassinato dele, por ter ocorrido na frente de todo mundo, né? Ter sido presenciado por muita gente, né? Era um horário de movimento, né? Pouco antes das 7 da noite, em frente ao Pão de Açúcar, que é um lugar de movimento, né? E por motivo nenhum. Houve essa mobilização do pessoal do entorno pela indignação de matar o teu vizinho ali na esquina. A gente não pode cruzar os braços diante de uma situação dessas. Nesta terça-feira, os moradores irão realizar um ato em memória de Ricardo. A mobilização também pede por justiça pela morte do carroceiro, já que até hoje o policial militar responsável pelos disparos não foi julgado. O ato acontece uma semana antes de uma audiência no Fórum Criminal da Barra Funda, a partir da qual a juíza responsável deverá decidir se o caso será levado a júri popular ou não. No Brasil, o Tribunal do Júri, formado por cidadãos comuns, julga os chamados crimes contra a vida, como é o caso do homicídio doloso, quando há intenção de matar. Segundo Mônica, a expectativa do grupo de moradores que acompanham o caso é de que a magistrada decida pelo júri popular. Se não há um encaminhamento para o júri popular, significa que não houve esse entendimento, que não houve entendimento de que houve a intenção de matar. Isso contraria todos os indícios que constam do processo, inclusive, né? Que havia uma superioridade numérica, eram 2 PMs contra uma pessoa, que havia meios não letais para conter algum excesso do Ricardo, né? Os PMs tinham, por exemplo, spray de pimenta, tinham cacetete de borracha. Se fosse para atirar, poderia atirar no pé, na perna e nunca no peito para matar. Então, é esse o nosso entendimento, né? Não é que a gente... por que a gente quer que seja o júri popular? Não, é que se não vai a júri popular, há um entendimento tortuoso. O ato em memória de Ricardo Silva Nascimento e por justiça ao carroceiro acontece nesta terça-feira, dia 12 de julho, a partir das 7 da noite, na esquina da rua Mourato Coelho com a rua Navarro de Andrade, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.